E agora vamos falar sobre saúde. É hora do quadro Fala Doutor. Hoje vamos trazer informações sobre o Parkinson. É uma doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença de Parkinson. No Brasil, só para você ter uma ideia, estima-se que 200 mil pessoas sofram com o problema. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio o médico neurologista, o Dr. Roberto César, já aqui com a gente, a quem agradeço a disponibilidade e a participação. Bom dia, Dr. Roberto. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Lembrando que a partir de agora, você de casa pode participar, enviar sua pergunta pelo WhatsApp do Balanço Geral, que é o 996520105. Na mensagem, é importante que você diga o seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. Vamos às primeiras participações, tirando as dúvidas aqui da população no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Tamires. Eu me chamo Ana Cleide Poderoso. Eu gostaria de saber o que é que causa a doença de Parkinson. Bom dia, Cleide. Bom dia a todos. A doença de Parkinson, primeiro eu queria justificar por que abril. Então, no dia 11 de abril se comemora o nascimento de James Parkinson, que dá o nome à doença. 1817, lá bem atrás, foi feita a primeira descrição dos primeiros casos. Daí a razão de a gente, do 11 de abril, que é o nascimento dele, e o mês de abril, então, inteiro fica dedicado também à doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson, Ana Cleide, que perguntou, ela é uma doença que não tem uma causa única. Então, é uma conjunção de fatores ambientais, por exemplo, o uso quem convive com o uso de algumas drogas, pesticidas na lavoura, isso pode ter influência, com obviamente, uma certa tendência genética também. Então, é uma conjunção de fatores genéticos com fatores ambientais, participação de substâncias, intoxicações, e é isso que o mundo inteiro previne com cuidado no uso e na exposição a certos agentes. Vamos a mais perguntas aqui no telão, lembrando que a sua participação ela é feita em tempo real pelo Zap. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Tamires. Me chamo Eric Darlison. Eu queria saber quais são os sintomas do Parkinson. Bom dia, Eric. Excelente pergunta, porque a doença tem várias fases, naturalmente, mas um assunto extremamente importante. Ela é muito conhecida pelo tremor. Né? Fala em Parkinson, fala-se em tremor, mas não é o único sintoma e talvez ele não seja indispensável. Então, o que nós temos é uma lentidão, Eric, o que nós temos principalmente é uma lentidão que depois evolui para uma certa rigidez das articulações. Tamires já mencionou a dificuldade de equilíbrio, de mobilidade. A mobilidade fica extremamente prejudicada. E tem o tremor, naturalmente o tremor de repouso, geralmente assimétrico, mais de um lado do que de outro. Isso é o início da doença. Então, essa lentidão dos movimentos é um sintoma, digamos, absolutamente indispensável para se fazer o diagnóstico. Então, a partir dessa fase, o ideal é procurar o neurologista para fazer o exame neurológico. Então, percebendo esses sinais, é importante já procurar um neurologista, né, doutor? Quanto mais tarde a pessoa procurar, há consequências maiores? Sem dúvida. Então, como em medicina, de uma maneira geral, quer dizer, nas fases iniciais, primeiro fazer o diagnóstico diferencial. Né? Porque nem todo tremor é Parkinson, nem toda lentidão, tem várias outras causas. Então é preciso fazer uma consulta bem estruturada, é isso que nós fazemos aqui no ambulatório de Parkinson aqui do Hospital Universitário, aqui próximo, onde nós treinamos os residentes, alunos e residentes são treinados para fazer esse diagnóstico o mais precoce possível, valorizando a história do paciente e o exame clínico neurológico. Lembrando que muitas perguntas já chegando aqui pelo WhatsApp do Balanço Geral. Vou ler aqui algumas perguntas que estão chegando. Mal de Parkinson pode atacar adolescentes e tem cura? Parkinson em adolescentes?
Então, é uma pergunta interessante. A gente sempre associa Parkinson a doenças de mais, como você bem colocou, acima de 60, 65, 1% da população. Então, é uma quantidade, se a gente calcular 1% da população de mais de 60 anos, nós vamos ter aí milhares de pacientes que não estão sendo atendidos ou não foram diagnosticados no Brasil e em Sergipe em particular. Essa é a nossa preocupação. Tem mais perguntas aqui no telão, doutor? E nos jovens, jovens, que você tinha perguntado, né? Existe sim, então existe o que a gente chama o parkinsonismo juvenil. É extremamente raro, felizmente é extremamente raro. É mais raro, mas existe o parkinsonismo juvenil, geralmente ligado a causas genéticas, e aí a pesquisa tem que ser, os exames têm que ser mais, a gente tem que sofisticar um pouco a investigação, quando nós temos um paciente com menos de 40 anos, né? Aí, nesse caso, para o diagnóstico, exames específicos são feitos? Exatamente. Aí nós precisamos também, além dos exames de neuroimagem, ressonância, de tudo isso, para fazer o diagnóstico diferencial, precisamos também de um painel genético, exames genéticos que ainda não são fáceis para a nossa população. São exames de custo elevado ainda para nós. Vamos a mais perguntas aqui no telão. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é José Roberto. Eu gostaria de saber qual exame para ser diagnosticado a doença de Parkinson. Justamente sobre isso que estávamos conversando, né? Uma excelente pergunta, porque essa é a pergunta que precisa ser. Na verdade, mais importante do que qualquer exame complementar é o exame feito pelo médico neurologista, a especialidade é a neurologia, e hoje já é uma sub-área da neurologia, a área de Parkinson e transtornos do movimento. Quer dizer, o médico neurologista treinado, todos nós somos, mas tem alguns que se dedicam particularmente a essa área chamada transtornos do movimento. Então, o exame clínico é o mais importante. Os exames complementares são, como o nome já próprio diz, complementa o diagnóstico e faz o diagnóstico diferencial, mas o essencial é o exame neurológico seriado, o acompanhamento neurológico. Uma boa avaliação inicial é que é mais importante. Eu vi aí que você é um atleta, está fazendo uma das coisas mais importantes que está no final do programa. Eu quero deixar essa mensagem. O exercício físico também ajuda na doença de Parkinson a prevenir e quem já tem também ajuda na evolução. A evolução é sempre melhor para quem faz exercício físico. No caso aí o ciclismo que você está falando. É verdade. Nossa equipe de reportagem foi lá conversar com algumas pessoas, justamente pegando esse horário aí dos exercícios físicos, né? Finalzinho de tarde e início de noite. E tem mais participação, doutor Roberto. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Márcio Giovanni e eu gostaria de saber qual é o principal tratamento para a doença de Parkinson. Então, Márcio, vejo também outro atleta aí, não é, Tamires? Mais um atleta que está fazendo uma coisa em prol da doença de Parkinson, prevenindo já a doença e serve também para quem já tem o diagnóstico. Então, o principal tratamento ainda é, digamos, a substância que falta. No cérebro do parkinsoniano, os neurônios que produzem uma substância chamada dopamina, por alguma razão, várias razões, várias fisiopatologias, eles começam a não produzir a substância chamada dopamina, que é essencial para o movimento. Ela tem outras funções também, mas é essencial para o movimento. Então, esses neurônios dopaminérgicos, que secretam dopamina, não produzem dopamina. Então, o principal tratamento é repor essa substância que falta. Então, a principal substância é substituir, é uma substância chamada levodopa, e a gente tem medicamentos à base dela, hoje distribuídos gratuitamente pelo SUS, um sistema que funciona perfeitamente no município de Aracaju, no estado de Sergipe. As pessoas têm acesso a essa medicação principal e outras medicações que auxiliam também a levodopa. Então, o tratamento principal é o tratamento medicamentoso, ficando o tratamento cirúrgico para casos bem selecionados. Agora, uma última pergunta, essa eu não poderia deixar de fazer em relação aos avanços da cannabis, do uso medicinal da planta cannabis, mais conhecida popularmente como maconha. Já se tem estudos que apontam que a planta pode ser utilizada para vários tratamentos e para o Parkinson, como a planta tem funcionado, segundo informações recentes? Nós temos alguns pacientes que estão fazendo uso, às vezes indicados por outros colegas até, colegas de fora, mas no sentido, deixar bem claro o seguinte, o cannabis não tem função específica na doença de Parkinson.
O que o cannabis faz, na maioria nas doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, digamos, ele atua diminuindo a ansiedade, melhorando a qualidade do sono. Então, ele pode dar uma ajuda nesses sintomas não motores da doença de Parkinson. Então, a cannabis não tem uma ação direta na doença, como às vezes aparece divulgado. Então, mas ele pode ser utilizado, algum número de pessoas, um percentual de pacientes responde melhorando a ansiedade, melhorando a qualidade do sono, que é um dos problemas também associados ao Parkinson também. Então, vamos só repetir e esclarecer. No caso do Parkinson, a cannabis melhora o que, doutor? Então, melhora a parte comportamental, pode melhorar a parte comportamental, mas não tem ação direta na doença, na fisiopatologia da doença de Parkinson. Não tem, repita por favor. Ação direta na fisiopatologia, no mecanismo da doença de Parkinson em si. Ou seja, pacientes com Parkinson podem fazer uso do tratamento, porém para ter uma melhoria no comportamento. Dos sintomas não motores. Né? Os motores são o tremor, a rigidez, ele não melhora essa parte, mas ele melhora a parte comportamental. Pode melhorar a parte comportamental, que pode ser um problema também na evolução, na doença avançada. Doutor Roberto, como é que tem sido essas experiências, essas primeiras experiências aqui no nosso estado? Então, nós temos um ambulatório público, né, que completa 26 anos. Eu queria ter essa oportunidade que a TV Atalaia nos deu para dizer que nosso ambulatório público aqui no Hospital Universitário, próximo aqui da TV Atalaia, nós temos um ambulatório funcionando há 26 anos, que atende pacientes de Sergipe e das redondezas. Sabemos que Sergipe, as fronteiras Sergipe, Bahia, Sergipe, Alagoas, às vezes é mais fácil vir para Aracaju. Então, nós temos um ambulatório público que funciona às quintas-feiras, durante todo esse tempo. Então, esse ambulatório, nós examinamos, fazemos o diagnóstico, pedimos os exames complementares e encaminhamos os pacientes para receber as medicações gratuitas. São quase todas elas. E fazemos isso. Ainda não temos uma pesquisa sobre a cannabis em hospital público ainda. Esses pacientes que usam são pacientes que usam na clínica privada, fazem uso. Doutor Roberto César, eu quero agradecer a sua participação, né? Houve aí o dia 11, que foi um dia voltado para o Parkinson. Não conseguimos alinhar com a agenda do doutor, que é extremamente extensa, é um profissional extremamente reconhecido aqui no nosso estado. Mas como estamos no mês de conscientização do Parkinson, também estivemos em tempo de trazê-lo aqui, de acordo com a sua agenda. Então, obrigada pela participação, obrigada pela prestação de serviço para os telespectadores da TV Atalaia. Tá. Obrigado, Tamires, obrigado aí à TV Atalaia pela oportunidade e estamos à disposição, tanto na clínica privada como no serviço público, como eu já mencionei anteriormente. Obrigada, doutor Roberto. Até a próxima. Obrigado.